Se você acha que a posição da Igreja Católica contra o habeas arte zero é coisa da Idade Média, ou então fruto de ignorância científica, então você nunca leu Os Cristãos do Século I. E isso precisa ser dito logo de início, porque uma das maiores distorções contemporâneas é tratar a posição cristã como se fosse uma reação tardia ao progresso, quando, na verdade, ela surge exatamente em oposição ao mundo antigo, que aceitava amplamente tanto o habeas arte zero quanto o infanticídio. No mundo greco-romano, sobretudo entre os séculos I a.C. e III d.C., o habeas arte zero não era apenas conhecido, mas socialmente tolerado. Autores pagãos como Aristóteles, em sua Política, aceitavam o habeas arte zero, em certos casos como forma de controle populacional. No direito romano, o feto não era considerado sujeito de direitos, mas parte do corpo da mulher, ou, mais precisamente, propriedade do pai. O infanticídio por exposição, deixar recém-nascidos para morrerem ao relento, era prática comum e legalmente aceita. É exatamente nesse contexto que surge o cristianismo. Já no final do século I ou início do século V, encontramos um texto cristão chamado Didaché, também conhecido como Doutrina dos 12 Apóstolos. Trata-se de um dos escritos mais antigos fora do Novo Testamento, datado aproximadamente entre 70 e 100 d.C. Nele, os cristãos são instruídos de forma direta. Não matarás o filho pelo habeas arte zero, nem o eliminarás depois de nascido. Não há ambiguidades nem concessões culturais. O cristianismo nasce, desde o princípio, como uma ruptura moral com o paganismo. No século XI, Tertuliano, escrevendo por volta de 197 d.C., é ainda mais explícito. Ele afirma que impedir o nascimento de uma vida é o mesmo que antecipar um homicídio, porque aquilo que será homem já é homem em potência. Para Tertuliano, não há diferença moral entre matar alguém já nascido e impedir deliberadamente que essa vida venha à luz. A alma é causa formal do homem. É o ato primeiro de um corpo natural organizado que possui vida em potência. Ainda na fase zigótica, o zigoto já apresenta o genoma da espécie humana. Logo, trata-se da eliminação de uma alma humana, um assassinato. Avançando para o século IV, encontramos São Basílio Magno, c. 329-379, que declara sem rodeios que o habeas arte zero é homicídio, independentemente do estágio de desenvolvimento do feto. Basílio rejeita qualquer tentativa de relativizar o ato com base em critérios biológicos ou temporais. Para ele, a dignidade da vida humana não depende de sua maturidade, mas de sua natureza. Aqui é importante mencionar Santo Agostinho, 354-430, muitas vezes citado de forma desonesta. Agostinho discutia, à luz da biologia aristotélica disponível à época, a questão da formação do corpo, mas jamais defendeu o habeas arte zero. Pelo contrário, ele o classificava como algo gravemente imoral, ainda que reconhecesse limites no conhecimento científico de seu tempo. O ponto central é que, mesmo quando havia debate sobre quando a alma racional se manifestaria, nunca houve debate sobre a licitude do habeas arte zero. Ele sempre foi condenado. Ou seja, a Igreja nunca fundamentou sua posição em microscópios, ultrassons ou genética moderna. Ela sempre partiu de um princípio filosófico e teológico mais profundo. A dignidade da vida humana como algo intrínseco, não concedido pelo Estado, pela mãe ou pela sociedade. Isso se conecta diretamente à visão cristã do ser humano como criatura feita à imagem e semelhança de Deus. Desde os primeiros séculos, os cristãos entenderam que a vida humana não é um meio para um fim, mas um fim em si mesma. Por isso, enquanto o Império Romano aceitava o descarte dos mais fracos, os cristãos recolhiam crianças abandonadas, cuidavam de mães em dificuldade e eram vistos muitas vezes como subversivos justamente por isso. Quando a ciência moderna surge, especialmente a partir dos séculos XIX e XX, o que ela faz não é contradizer a posição da Igreja, mas confirmá-la. A embriologia mostra que, desde a concepção, há um organismo humano individual, com identidade genética própria e desenvolvimento contínuo. A Igreja não mudou sua doutrina à luz da ciência. Foi a ciência que alcançou, por outros meios, aquilo que a razão filosófica e a fé já afirmavam. Por isso, dizer que a Igreja é contra o habeas arte zero por ignorância científica ou atraso moral é historicamente falso. A verdade é exatamente o oposto. A Igreja sempre foi contra o habeas arte zero, porque sempre entendeu que a civilização só se sustenta quando os mais fracos são protegidos, e não eliminados.
Em um mundo que mede o valor da vida pela utilidade, pela autonomia ou pelo desejo, o cristianismo continua sendo profundamente incômodo, porque insiste em afirmar que toda vida humana tem valor, mesmo quando é pequena, frágil, dependente e silenciosa. E é exatamente por isso que essa posição atravessou 2000 anos sem se romper. Não porque seja conveniente, mas porque é verdadeira. Se esse vídeo te ajudou a entender sobre o tema, deixe o like e se inscreva.